Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou falar de curas energéticas. O que é esse processo e como isso acontece, né? Botei as caixinhas ali, muita gente votou, fiquei até espantada, achei que não teria tanta interação e graças a Deus a grande maioria quer saber sobre esse conteúdo. Isso me deixa muito feliz porque eu sou jornalista, né? Levo informações para vocês. E quando eu levo informações que eu realmente acredito e acho que seja relevante e importante, que pode modificar a vida das pessoas para o bem, isso me deixa mais contente, obviamente, né? Então a gente vai falar hoje dessas curas energéticas, como elas acontecem. E para mim comentar isso com vocês, a primeira coisa que eu tenho que falar é que como eu sou reikiana e além de aplicar reiki em sessões, eu ainda ensino reiki para outras pessoas, a primeira coisa que eu tento entender é como o processo acontece, para mim poder explicar para as outras pessoas e também poder explicar para as pessoas que eu atendo por que aquilo ali dá certo, como aquilo ali funciona e por que elas podem confiar. E por isso eu acabo buscando muito conteúdo, muito conhecimento relacionado a isso, tanto nos livros, em lives, em pessoas que estudam, em cientistas, em físicos, principalmente com base na física quântica, que é a física que fala sobre as energias, né? Então eu anotei algumas coisas de vários estudos que já saíram, estudos científicos, livros renomados de pessoas, livros com autores aí com best-seller, então são informações assim bem relevantes e que a gente pode dizer que com certeza não são fake news, tá? Eu vou começar falando para vocês que a cura energética, ela acontece porque nosso corpo, ele é feito de energia condensada. Que loucura é essa, Chayane? É que assim, quando os cientistas, eles vão esmiuçar as nossas células, tá? Eles vão chegar na última partícula do nosso corpo que pode ser esmiuçada, ela é a partícula de Deus. Depois dela a gente não consegue mais dividir, fica indivisível. Essa partícula que é chamada de partícula de Deus, ela tem essa nomenclatura, esse apelido, né? Porque ela é feita 100% de energia. Ela é só uma energia que se move simultaneamente a todo momento e sem que nada possa parar ela. Então, assim, ela é pura energia, como se a gente visse raios no céu a todo momento, né? Ela é isso lá dentro do nosso corpo. Essa energia, gente, ela se condensa, ela vai se condensando, se unindo a outras energias que acabam formando as nossas células e as nossas células formam o nosso corpo físico. Então, assim, o que é o corpo físico? É um monte dessa partícula de Deus unida, condensada. Então, na verdade, nós somos feitos de energia e isso é cientificamente comprovado. Essa partícula de Deus existe, são cientistas que já estudaram sobre ela. Então, isso acaba formando a nossa matéria a partir dessa energia. Então, quando a gente vai fazer um tratamento de Reiki, o que a gente faz? A gente aprende quem faz o curso de Reiki principalmente, né? Além da expansão de consciência, de se permitir olhar o mundo com outros olhos, que tá tudo dentro do curso, pra gente poder ter acesso a essa canalização e poder fazer uma canalização mais efetiva para trazer a energia Reiki, que é a energia universal lá pro paciente, a gente também aprende a fazer a imposição de mãos e a canalizar essa energia para levar essa energia lá para o paciente. Então, a gente faz esse processo de trazer a energia de lá para levar para o corpo da paciente. E quando a paciente recebe essa energia, ela está alimentando o que ela já tem. Essa partícula de Deus, a gente está trazendo essa energia, essa luz para dentro do corpo dela para ela se manter mais alinhada. E aí dentro disso a gente tem aí nossos corpos, né? Tem nosso corpo físico, tem mais 7 corpos energéticos aí que trazem informações. Um deles fala sobre as emoções, outro sobre o mental, outro sobre os sentimentos mais elevados, enfim, uma série de estudos aí que eu teria que passar para vocês. A gente passa lá dentro do curso do nível 1, eu tenho isso na minha apostila do nível 1 bem explicado, tá? Então, eu quero falar para você sobre essas coisas que eu anotei. Primeira coisa que eu anotei aqui, trauma pode ser
transmitido por memórias genéticas, segundo o estudo publicado na revista científica Nature. Nature, né? Então, assim, esses traumas, o que que são? São coisas que a gente traz no nosso DNA, que estão ali na nossa memória, no nosso inconsciente, que eles são trazidos de geração para geração. Isso é um estudo lá, publicado nessa revista, que já comprovou que isso realmente acontece, o nosso DNA traz. E é isso que a gente fala que é aquela doença, isso é uma doença genética. Mas, na verdade, essa doença genética é um trauma transmitido através do nosso DNA, em forma de energia, que altera o nosso corpo físico, né? Então, quando a gente tem esses pensamentos autodestrutíveis, esses traumas que são carregados de geração para geração, a gente precisa curar eles para poder curar a doença física. Por quê? As emoções, outro estudo, tá? As emoções produzem hormônios e neurotransmissores capazes de influenciar o comportamento das células. Como é que funciona isso? A gente tem as células lá e dentro das nossas células existe como se fosse uma antena, tá? Isso de uma forma assim bem lúdica para conseguir explicar para vocês. Esses neurotransmissores, eles fazem a captação de toda a energia que nos rodeia, de tudo aquilo que a gente vê em volta da gente, que a gente sente, que a gente vibra, que a gente pensa, que a gente troca com o outro. Então, essa é a energia que nos norteia quando a gente fala assim, nossa, que energia ruim aqui nesse ambiente, né? É porque a gente sente essa troca, a gente tá recebendo e a gente tá doando o tempo todo. Já teve provavelmente aquelas pessoas que vocês também viram e disseram, meu santo não bate com dela. Então também é isso que acontece. Para, Isaac. O Isaac tá no meio do nosso vídeo. Nick, pega o Isaac aqui, filha. Então assim, quando a gente faz... quando a gente sente isso, é essa troca que está acontecendo. As nossas células, elas têm a capacidade de absorver essas energias que a gente recebe. E isso também acontece com tudo aquilo que a gente pensa. O que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente sente, isso também gera uma energia. E essa energia é absorvida pelas nossas células físicas. Então, esses neurotransmissores aqui dos hormônios, que os hormônios produzem, eles acabam entrando lá nas nossas células e isso acaba fazendo doenças físicas acontecerem. O processo energético é esse, tá? E aí a gente tem aqui outro estudo que fala assim, ó, 90% dos genes das doenças estão adormecidos e são acordados através do seu estado emocional. Então, assim, também um cientista, assim, bem renomado que fez esse estudo e acabou publicando ele em revistas científicas, tá? Então, se 90% dos genes de doenças estão adormecidos e o meu estado emocional, se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô principalmente, né, com sentimentos ruins, com emoções ruins dentro de mim, acabam fazendo com que esses genes adormecidos acordem, isso acaba trazendo a doença física para o meu corpo. E aquelas, principalmente, que estão lá no nosso DNA, que são trazidas lá, como eu falei, né, transmitidas. Essas memórias que são transmitidas pelas nossas gerações, que a gente fala que são doenças hereditárias, são genes que estão lá dormindo, né, com essa informação e que são acordados através das nossas emoções. E aqui um outro estudo diz assim, ó, que a mente inconsciente armazena recordações e controla o nosso sistema nervoso, que por sua vez, nosso sistema nervoso controla outros sistemas. Então, nosso sistema respiratório, nosso sistema digestivo, todos os sistemas do corpo humano têm essa influência do sistema nervoso. Então, vocês entenderam que existe uma relação energética entre tudo? As nossas emoções, as nossas células, os nossos sistemas que norteiam aí a nossa existência. E é por isso que quando a gente faz a canalização via reiki, via todas essas terapias que saíram nesse estudo aí, a gente consegue efetivamente auxiliar nos tratamentos de saúde e de cura física, porque a gente acaba levando a pessoa a ter uma energia mais qualificada para poder praticar uma autocura. É a pessoa que recebe essa energia, que se abre para receber essa energia e se abre para vibrar numa frequência maior e assim conseguir
encontrar a cura de uma forma mais efetiva. Entenderam, assim, o processo? Assim, não sei se vocês conseguem visualizar, mas para mim, assim, fica muito claro de que tudo está ligado. Tanto o nosso interno, o nosso emocional, o nosso autoconhecimento. Quando a gente se autoconhece, a gente acaba tendo emoções mais estabilizadas, né? A gente acaba entendendo por que as coisas acontecem, como elas acontecem. E claro que existem situações, hoje mesmo eu fiquei sabendo de uma situação muito difícil, da perda de um filho, por exemplo, que é uma coisa que é difícil de controlar, né? Mas daí a gente vai olhar para dentro e vai tentar curar essas feridas. E isso já é um processo de autocura, né? Isso já é uma situação onde a gente pode visualizar o que a gente carrega, o que não carrega, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar, quais são os sentimentos. Então, assim, raiva, tristeza, eu até tenho uma tabelinha onde a gente tem ali as frequências medidas em hertz de cada sentimento. E assim, medo, culpa, apatia, estagnação, raiva são sentimentos que vibram numa frequência muito baixa. E aí essa frequência muito baixa de energia as nossas células têm essa captação e acabam fazendo com que a doença aconteça no nosso corpo físico, tá? Então, outro estudo diz aqui que as frequências mudam as informações genéticas. E a partir de 528 Hz, a gente consegue aí fazer com que o nosso corpo trabalhe a favor de começar a curar doenças, ao invés de começar a produzir doenças. Então, 528 Hz é o que esse estudo encontrou de autocura, que é uma situação de autocura energética. Mas e aí, como, né, somos seres imperfeitos, a gente usa o quê? Usa as terapias alternativas para conseguir manifestar no próprio corpo uma consciência expandida e uma frequência mais elevada. E é por isso que esses estudos chegaram nessa conclusão de que essas terapias, elas precisam sim ser oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, e isso pode auxiliar muito tanto na questão econômica do governo do estado, onde vai ter resultados mais efetivos ao realmente, né, trazer uma situação de maior cura para as pessoas, quanto na própria saúde de cada indivíduo, tá, gente? Então, assim, nós somos seres atômicos, elétricos e magnéticos. E aí, vale a pena a gente prestar atenção nisso e querer, sim, se autocurar através de muito autoconhecimento, sabendo que não é do dia para noite que a gente vai curar todas as nossas emoções ruins e transformar, né? A vida vai ser linda e maravilhosa, não é assim que acontece, mas fazendo um exercício de autoconsciência, buscando terapias alternativas junto, né? Aliado a todos esses processos de medicina tradicional que a gente tem. É claro que ninguém vai abandonar um processo de câncer, por exemplo, vai parar de fazer a quimioterapia porque vai fazer terapias alternativas, né, gente? Não é assim que funciona, é uma coisa que auxilia a outra para que a gente tenha esse processo de autocura. Então, né, se vocês queriam saber como acontece a cura através do Reiki e de todas as outras terapias, é assim, a gente canaliza energia para trazer a energia para o corpo humano, porque o nosso próprio corpo humano é energia, ele precisa ser recarregado para a gente atingir um autoconhecimento, uma expansão e assim curar crenças. Crenças estão relacionadas aí aos nossos estados de emoções e traumas. Traumas também estão relacionados, às vezes, estão lá no nosso inconsciente, tá? Porque nossa cabeça tem 5% só de consciência. Os outros 95% estão lá no nosso inconsciente. Então, são coisas que a gente não sabe, que a gente não tem, né, no pensamento diariamente, mas que acabam afetando a nossa vida, tá, gente? Já tem 14 minutos aqui, já tá bem longo. Mas eu espero que vocês gostem desse conteúdo, porque é realmente importante para a gente encontrar essa nova era de Aquário que está chegando aí com muitas novidades científicas. Então fiquem ligados, porque tem muita coisa ainda para a gente descobrir nesse meio e ajudar a auxiliar a humanidade.